abram a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 2, dos versículos 1 ao 16. Romanos, capítulo 2, dos versículos 1 ao 16. Todos acharam? Vou fazer a leitura. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas, é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam honra, glória e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todos os que praticam o bem, primeiro ao judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. E isso acontecerá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nos colocamos diante do Senhor para aprender do Senhor, da Tua palavra, Pai. A nossa oração é para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, Deus, para que consigamos compreender, Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Não somente compreender, mas crer, praticar e ensinar aos demais irmãos, Deus. Oro por mim para que o Senhor me capacite a anunciar com fidelidade a Tua palavra, no temor do Senhor e para a glória de Deus. Em Cristo Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Bom, na semana passada, a gente teve o estudo do Filipe, onde ele trouxe ali o encerramento do capítulo 1, onde Paulo basicamente ele começa a desenvolver, mostrando que Deus se revelou de maneira geral a todo ser humano por meio da criação. Ou seja, quando o ser humano natural olha para a criação, a própria criação testifica que há um Criador, pela própria glória da criação. O próprio Salmo diz, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento de suas mãos. Um dia anuncia a outro dia sem que ninguém fale algo. Ou seja, então a própria criação testifica da glória e da beleza do seu Criador. Mas ele vai desenvolver que, embora Deus tenha se revelado de maneira geral por meio da criação, os homens, ao olhar para a criação de Deus, não deram a devida glória ao Criador, ao Pai. Antes, eles passaram a adorar a própria criação.
fazendo estátuas de répteis, de quadrúpedes e diversas outras coisas que eles fizeram, né? Então, assim, adorando a própria criação. Basicamente um ser humano olha para o sol e o que Deus está requerendo dele? Que ele olhe para uma criação tão bela como é o sol, e ele diga, Deus seja louvado por uma criação tão maravilhosa. Mas é o que o ser humano faz, ele olha para o sol e fala, que esse sol seja louvado, que ele seja rei sobre nós. Agora o sol é um Deus, né? Então começa-se uma adoração para a criação. Então basicamente o nome disso é pecado, é errar o alvo. O ser humano está sempre errando o alvo por natureza. Ele não consegue e não pode chegar ao pleno conhecimento de Deus, embora Deus tenha se revelado de maneira geral por meio da sua criação. Então ele vai desenvolver então que por causa disso, pelos homens adorar a criação ao invés do Criador, o próprio Deus os entregou a uma maneira fútil de pensar, né? De modo que ele vai dizer que os homens se inflamaram por desejos pecaminosos por outros homens e as mulheres pelas mulheres, e entregou eles a uma maneira fútil de se pensar. E é basicamente o que a gente vê hoje, né? Então, essa maneira fútil de se pensar isso, não dar a devida glória a Deus, ao seu Criador, e adorar a criação ao invés do Criador. Então, basicamente, Paulo está descrevendo esse contexto onde Deus entregou o ser humano ao pecado do seu coração, a seguir os seus próprios caminhos, visto que é o que eles escolheram. Agora, no capítulo 2, até o 1, Paulo estava condenando os gentios, mostrando como isso aconteceu de maneira geral no mundo, né? Naquele mundo do ocidente, a parte de Israel. Agora ele vai dizer que, na verdade, não é só os gentios que estão debaixo da condenação do pecado, mas também os judeus. Então, no capítulo 1, Paulo descreve a corrupção moral dos gentios. Era fácil para os judeus e moralistas olharem com desprezo para tais pecadores. Mas Paulo antecipa essa hipocrisia e desmonta no capítulo 2. Ele prova que todos, tanto judeus quanto gentios, estão debaixo do juízo divino. Então, esse é o propósito do apóstolo Paulo no capítulo 2 em diante. Mostrar que os judeus, embora tenham a lei, embora tenham deles descendem os patriarcas, embora o próprio Cristo, segundo a carne, é da nacionalidade deles, eles também estão debaixo do pecado. Eles também precisam ser justificados em Cristo Jesus. Eles também precisam ser regenerados por Deus. Então, dado essa introdução, a gente vai então entrar nos nossos versículos. Então vamos lá, Romanos 2, 1, vai dizer: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então esse portanto aqui, ele é muito interessante, né? Que a ideia aqui é, portanto, você que julga os outros é indesculpável. Então Paulo agora ele faz uma troca argumentativa meio estratégica, né? Que eu estava falando da condenação de Deus aos gentios. Então o que aconteceria? O judeu, escutando tudo aquilo, ele poderia se inflamar, né? Ele poderia falar, isso mesmo, Deus, entrega eles mesmo ao pecado, né? Esses gentios malditos, que todos eles sejam queimados no fogo do inferno, né? Então eles poderiam se inflamar dessa maneira. E Paulo estrategicamente fala, você que diz isso também é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então qual que é a ideia aqui? Você que julga é indesculpável, né? Então a ideia de julgar aqui é assumir a posição de Deus como juiz, né? Então sentenciar a condenação sobre os homens. Ele vai dizer então que você que se coloca nessa posição, se referindo diretamente ao judeu, é indesculpável, né? Ou seja, não há a justificativa para você diante de Deus. Por quê? Pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga. Como assim? Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então a ideia o judeu ele se escondia atrás da sua religião. Ele cria que por ele fazer parte da aliança, nascer debaixo da aliança, ser circuncidado, praticar todas as festas, guardar cumprir toda a cerimônia, ele estava isento do juízo divino que cairia sobre todos os que permanecem na desobediência. Mas ele estava enganando a si mesmo, porque se ele diz que
um gentil que pratica a imoralidade sexual deveria ser condenado por Deus, mas ele também pratica isso, logo a conclusão é, você também vai ser condenado. Porque a partir do momento que você coloca esse critério, você crê nesse critério, que quem pratica imoralidade sexual, quem mente, quem rouba, quem furta, quem cobiça, todas essas coisas são dignos da ira de Deus, e você pratica também, logo você também está condenado, independentemente da sua religião. Como ele vai desenvolver, porque em Deus não há imparcialidade. Não há parcialidade. Né? Então, Paulo aqui está condenando esses judeus, né, que enganavam-se a si mesmos, achando que estavam acima dos gentios, só porque eles eram israelitas, só porque eles eram descendentes de Abraão. Então, aqui a gente já tem um ponto muito interessante, né? Porque se a gente ficar só na exegese do texto, entendendo só como judeu, fica muito distante da nossa realidade. Mas esse texto, ele vai se aplicar tanto a judeu quanto a qualquer moralista, né? Então, talvez você, às vezes você pode ouvir isso, nossa, é verdade, olha esses judeus, que terríveis, merecem a condenação. Você pode replicar o mesmo erro. Então, a gente vê, por exemplo, no cenário da igreja evangélica, isso acontece muito, né? Os evangélicos gostam de se assentar nessa cadeira do Supremo Tribunal da Fé e julgar o mundo, né? Olhando homossexuais, imorais, devassos, né? E dizer, nossa, Jesus tem que voltar logo para acabar com isso, né? Quando eles mesmos não têm um coração trocado, quando eles mesmos praticam os mesmos pecados, né? Então, às vezes, alguém pode julgar, olhar para um homossexual e falar, nossa, né? Que absurdo, tem que ir para o inferno. Mas essa mesma pessoa está atolado na pornografia, está atolado num relacionamento impuro com a sua namorada. Então, quando se faz isso, você mesmo está se sentenciando, porque você está concordando com o veredito de Deus, que isso não é agradável ao Senhor, né? Só que você quer lei para ele, graça para mim. Então, você está se autocondenando. Então, nós, principalmente de igreja de tradição reformada, nós podemos cair nesse pecado. Né? Ao olhar o cenário evangélico, ao olhar como as coisas acontecem, e pensar, bom, na minha igreja não tem parede preta, na minha igreja não tem pirotecnia, não tem fumaça, não tem essas coisas, aqui a gente faz o certo, né? Não é igual acontece nesse mundo lá fora, né? Mas, irmão, isso não vai adiantar absolutamente de nada se o seu coração permanece no pecado, se você continua praticando as mesmas coisas, como o apóstolo Paulo vai dizer. Então, não adianta estar no lugar certo, né, se a sua natureza não foi trocada em Cristo Jesus, se você permanece na desobediência. Então, basicamente, o que Paulo está querendo dizer aqui é que tanto o judeu que condena, né, o gentil que vive nessa prática, mas ele pratica essas coisas internamente, é indesculpável diante de Deus, como qualquer evangélico, bolsonarista, de direita, conservador, seja lá como você se encontrar. Se você não tem uma natureza trocada, se o seu coração permanece praticando os mesmos pecados, não há uma transformação, você também é indesculpável diante de Deus. É isso que Paulo está querendo ensinar aqui. Então, não é só sobre ter uma tradição reformada, não é só sobre ser conservador, de direita, bolsonarista, pró-arma, seja lá o que for. Importa nascer de novo, importa ter um novo coração, importa ser justificado em Cristo Jesus. Porque não adianta nada a gente querer condenar, né, uma imoralidade externa se a gente tem uma imoralidade interna. Né? Então não adianta nada eu condenar um assassino se no meu coração eu odeio o meu irmão. Então, o que Paulo está querendo mostrar aqui é encerrar todos debaixo da condenação. Que embora o judeu e o moralista ele não pratique essas coisas externamente, ele pratica muitas das vezes internamente ou até mesmo externamente, só que ele se esconde através do cobertor da religião. Abram a Bíblia de vocês em Mateus 7, do 1 ao 5. Mateus capítulo 7, do 1 ao 5, vai dizer assim: Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês.
Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então Jesus está aí condenando exatamente isso, essa hipocrisia religiosa, né? Aonde nós permanecemos na prática dos pecados e queremos julgar e sentenciar os outros sem antes olhar para nós mesmos, né? Então nós queremos ser duro com os outros, quando na verdade Deus nos chama para ser duros conosco mesmo. É isso que Paulo quer deixar bem claro aqui. No versículo 2, voltando lá para Romanos 2, 2, ele vai dizer o seguinte: sabemos que o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas, é conforme a verdade. Então ele vai deixar claro que o juízo de Deus, a condenação, é contra os que praticam tais coisas. Não é contra os gentios, não é contra o cara de esquerda, não é tipo assim, é contra os que praticam tais coisas. Independentemente aonde você se encaixar religiosamente ou politicamente, ou seja lá o que for. O juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas, e o juízo de Deus é conforme a verdade. Ou seja, Deus não está olhando externamente. Deus não vai olhar e falar assim: não, você é judeu, você foi circuncidado. Tá, tudo bem, eu não sabia, desculpa, pode entrar no meu reino. Não, muito pelo contrário. Deus vai olhar e Deus vai expor os segredos do nosso coração no juízo final. E o veredito de Deus, como ele vai dizer, é conforme a verdade. Então, em tribunais humanos, é possível, e aí acontece muito, de se enganar o juiz, de coagir o juiz, de subornar o juiz. A gente tem advogados que têm muita capacidade de fazer o cara mais criminoso parecer uma vítima, né? Mas o que Paulo está querendo deixar claro aqui é que, embora isso seja possível com juízes humanos, com Deus isso será impossível. Ele não aceita suborno e o juízo dele é conforme a verdade. Então, embora exteriormente você tenha enganado todo mundo, Deus está vendo o seu coração. Ele julga os intentos e a motivação do nosso coração. E o juízo dele será conforme a verdade. Diferente dos homens que podem ser persuadidos, enganados, Deus não. Deus vai julgar conforme a verdade. A gente vê esse ensino em Salmo número 96, 13. Eu vou ler bem rapidinho, que é: cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Então a gente tem essa doutrina importante, que é o dia do juízo final. Deus vai julgar as nações, Deus vai julgar os homens, e esse julgamento será mediante Jesus Cristo e conforme a verdade. Ele não vai levar em conta se você era de uma igreja de tradição reformada, ele não vai levar em conta se você era conservador, de direita, contra aborto, ele não vai levar em conta nada disso. Ele vai levar em conta se você foi justificado em Cristo Jesus. O que vai ser levado em conta é se você se arrependeu dos pecados, se você creu em Cristo Jesus, se você é uma nova criatura ou não, se a sua vida demonstra e testifica frutos de que você foi regenerado por Cristo Jesus. Em 1 Samuel 16, 7, abram a Bíblia de vocês, a gente vai ver o texto onde mostra que Deus ele não está com os olhos fixos no externo, mas no interno. 1 Samuel 16, 7, diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O coração. Então, o que Deus vai julgar é o nosso coração. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, acho que o Paul Washer contou uma vez,
que eles estavam fazendo um evangelismo, né? E aí eles começaram ali a pregar o evangelho. E quando eles começaram a entrar no assunto que todos pecaram, que todos precisam da graça de Deus, que o coração do homem é mau por natureza e tudo mais, aí uma senhora começou a dar aquelas desculpas, né? Não, eu não concordo com isso, eu não sou pecadora, eu nunca fiz mal, nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada demais, eu sou uma boa pessoa, eu não concordo com isso, que não sei o quê, né? E ela disse, olhando assim para ele, ó, independente de tudo isso, Deus conhece o meu coração, né? E ele disse que olhando para a senhora, ele fala assim, tá, mas isso não te assusta? O fato de Deus ver o seu coração não é o que deveria te tranquilizar, falando para ela, né? É o que deveria te assustar. Então, a Escritura nos chama, como o próprio Jesus ensina, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E esse coração, esse novo coração, ele é trocado na cruz de Cristo, aonde Ele nos dá um novo coração e derrama sobre nós o seu Espírito, para que então andemos na sua verdade. E o que é importante ressaltar aqui, irmãos, é que, embora Deus ele esteja completamente olhando para o coração, isso não quer dizer que então o externo não tem valia, porque um novo coração testifica então uma nova vida, novas atitudes, uma nova forma de pensar. Então, os homens, eles podem ter um exterior aparentemente piedoso, mas um coração impuro. Mas em Cristo Jesus não tem como ter um coração puro e um exterior impuro. Então, naturalmente, a árvore boa dá bons frutos. Romanos 2, versículos 3 a 4, voltando para lá. Paulo vai dizer assim: assim quando você, um simples homem, julgam os que praticam tais coisas e faz as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então aqui, agora ele vai pegar essa turma, né, que acha que o fato deles estarem na prática do pecado, ou deles pertencerem a alguma denominação, alguma religião, isso automaticamente o justifica diante de Deus. Que ele não precisa de uma transformação de vida, que ele não precisa se arrepender dos seus pecados. Como ele vai dizer, assim quando você, um simples homem, né, julga os que praticam tais coisas e faz as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Isso aqui é uma pergunta retórica de Paulo. E a resposta é não. Né? Então é basicamente isso. Você acha mesmo que por você julgar quem faz isso, ou seja, então você concorda que é errado, e você lá e faz o que é errado, mas você acha que Deus não vai te condenar porque você é judeu? Você acha que porque você é judeu você vai escapar do juízo de Deus? A resposta dessa pergunta retórica é não. Né? Então você acha que por você ser filho de pastor, por você ter nascido nessa igreja, por você ter moralmente um bom comportamento, mas o seu coração permanece impuro diante de Deus, você acha que você vai escapar do juízo de Deus? A resposta é não. Um bom não que Paulo está dizendo aqui, porque ele vai dizer, ou você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Então, o que ele está querendo deixar claro é que essa atitude de se esconder por trás da religião ou de um comportamento moral e sem o arrependimento é desprezar as riquezas da bondade de Deus. Ou seja, resumindo, Deus não te destruiu agora porque Ele está te dando tempo para você se arrepender. E quando você não se arrepende, mas permanece enganando a si mesmo, achando que você pode continuar na prática do pecado sem se arrepender, e que você está salvo só porque você é de uma determinada religião, que você nasceu de uma igreja ou qualquer coisa externa, você está entesourando a ira de Deus para o dia do juízo. É isso que ele está dizendo. Você despreza a bondade de Deus.
Você só não foi destruído porque Deus está literalmente te dando tempo para que você se arrependa dos seus pecados. Você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Então, a paciência de Deus não é a aprovação do pecado, mas um chamado à conversão, ao arrependimento. Desprezar essa graça é acumular o juízo de Deus. Então, o fato do mundo ainda existir, né, esse mundo como a gente conhece, as pessoas estarem vivas ainda, Deus não ter destruído esse mundo e não ter chamado os seus para o novo céu e nova terra, é justamente isso. Deus está dando tempo aos homens, para que estes se arrependam e creiam no Evangelho. Então não adianta a gente tentar se esconder na coberta da religião. A ira de Deus vai queimar tudo. É necessário se arrepender e crer de todo o coração no Evangelho de Jesus. Lá em 2 Pedro, ele vai ensinar a mesma coisa. 2 Pedro 3, 9. Abram a Bíblia de vocês. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, o pessoal estava, naquela época, e como é também hoje, né, zombando da fé cristã. Porque essa sempre foi a confissão da igreja. Jesus vai voltar. Então, como foi passando-se o tempo, então começou a meio que virar uma piada entre os pagãos, né? Cadê esse Jesus que você tanto fala, que vai voltar, e que vai fazer juízo, e que vai fazer novas todas as coisas? Então, começou a virar um motivo de piada. E Pedro, ensinando a igreja, ele vai dizer que o Senhor não está demorando em cumprir sua promessa. Não é porque Deus, não é porque furou o pneu de Jesus, não é que aconteceu nenhum, como que é a palavra? Imprevisto, né? No plano de Deus, ou aconteceu alguma coisa. Não. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, o que ele está querendo dizer? Deus está demorando, entre aspas, né? Na nossa perspectiva. Ele está demorando para vir, porque Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, esse é o motivo para Jesus não ter vindo ainda e destruir todas as coisas, porque ainda resta algumas ovelhas que Ele precisa salvar, que Ele precisa chamar, que precisam ouvir dEle, se arrependerem e crer no seu nome e assim serem salvos. Joel 2, versículo 13, vai dizer assim: rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se de enviar a desgraça. Então Joel, nesse mesmo cenário, chamando o povo de Israel ao arrependimento, né? Porque isso é algo que nós fazemos muitas das vezes, né? Me refiro mais especificamente aos que não estão em Cristo Jesus. A gente vai tardando o dia do arrependimento. A gente vai achando que a nossa vida está no nosso controle, que tem muita coisa para se viver, né? Eu mesmo digo por conta própria, né? Antes de crer no Senhor, eu pensava dessa forma, né? Eu pensava assim, eu vou viver tudo que eu tenho para viver primeiro, e aí, quando já, já não tiver mais nada para fazer, aí eu vou para a igreja. É o que eu pensava. Como se eu tivesse a minha vida no controle das minhas mãos. Como se eu soubesse, né, se teria o amanhã, ou se eu estaria vivo daqui 2 horas, né? Então, esse controle, isso na verdade é uma falsa segurança. É enganar-se a si mesmo, né? Então, nós devemos buscar o Senhor, como Isaías vai ensinar, enquanto se pode achá-lo. Então, nós não devemos tardar o arrependimento. Nós não devemos permanecer na prática deliberada do pecado.
porque Deus está sendo bondoso, né, aguardando esse tempo para que nós possamos nos arrepender e se voltar de todo o coração para Ele. E aí no versículo 5, voltando para Romanos, vai dizer: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Então o que ele está querendo dizer? Então você fica tardando o arrependimento, permanece na prática do pecado sem arrependimento. Ele vai dizer que isso é o fruto de um coração obstinado, de um coração duro, de uma cerviz de ferro, que não quer se curvar diante de Deus, que não quer se arrepender. Ele vai dizer que é por causa da teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus. Ou seja, quanto mais o tempo passa e mais se permanece na prática do pecado, mais ira se acumula para o dia do juízo. É como uma conta de crédito. Quanto mais você vai gastando, mais a fatura vai ficando alta, né? Então aqui é a mesma coisa. Quanto mais pecado, mais ira acumulada para o dia do juízo de Deus. Então isso aqui é uma palavra muito forte da parte do Senhor, né? Porque Ele vai dizer que é por causa do nosso coração que nós permanecemos nessa obstinação, né? O que Paulo basicamente está falando aqui é que toda essa falta de resposta ao chamado de Deus, o que está acontecendo aqui é por causa da dureza de coração de todo ser humano. Então, todo ser humano, se não regenerado pelo Espírito Santo, se não ter os seus olhos abertos por Deus, vai permanecer eternamente em desobediência e teimosia contra Deus. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, todo ser humano, se não for pela graça de Deus, permanece desprezando a bondade e a misericórdia de Deus. Ainda que o próprio Deus, que foi o que aconteceu, o próprio Deus se encarnou e chamou os homens ao arrependimento. O que eles fizeram? Crucificaram o autor da vida. Por quê? Porque tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, tem coração, mas permanece obstinado e endurecido. Então a salvação é uma obra soberana de Deus. É Deus que quebra o coração, é Deus que abre os olhos para então nos arrependermos e crermos no seu Filho. O teólogo Sproul dá um comentário bem legal sobre esse texto, que diz assim: o pecado não arrependido não é simplesmente esquecido ou ignorado por Deus. Ele é depositado em uma conta de ira futura. A cada ato de desobediência e recusa em responder à bondade de Deus com arrependimento, a pessoa está ativamente entesourando a ira de Deus para si mesmo. Isso implica que a punição final será proporcional ao acúmulo de pecado, sugerindo vários graus de punição no inferno, onde a justiça divina garante que a punição se ajuste ao crime. A dureza de coração é a causa raiz da impenitência do pecador, e esta, por sua vez, leva ao acúmulo da ira. A dureza do coração não é meramente uma escolha errada, mas uma incapacidade moral intrínseca de responder à bondade de Deus de forma salvadora, sem uma intervenção sobrenatural e regeneradora do Espírito Santo. Então, meus irmãos, na medida que... Então, vocês conseguem perceber o cálculo matemático de Deus aqui? Todo ser humano por natureza, judeus, gentios, direita, esquerda, mulher, homem, branco, preto, todos, por natureza, estão condenados fora de Cristo Jesus. Então, todos por natureza já são merecedores da ira de Deus. Só que essa retribuição pelo mal praticado em vida, ela é duplicada na medida que a gente
passa a desprezar o chamado de Deus ao arrependimento. Porque Deus proveu em Cristo Jesus, por meio de sua cruz, o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. E o homem ainda assim permanece desprezando a bondade de Deus, embora o braço do Senhor não esteja encolhido para poder salvar. A gente vai ver esse ensino, né, do juízo de Deus no inferno a todos os que permanecem na desobediência, um pouco mais claro ali oh meu Deus, eu esqueci de salvar o endereço, é em Lucas, em algum lugar, depois vocês procurem, eu não salvei aqui, mas a parábola que Jesus conta, coloquei o texto e não coloquei aqui o capítulo e o versículo certo, mas acaso não guardei isso em segredo? Perdão, irmãos, cometi um erro aqui. Na verdade, é o texto de Deuteronômio 32, 34. Então, abra a Bíblia de vocês, Deuteronômio 32, do 34 ao 39. Me embananei aqui, na verdade. Deuteronômio 32, do 34 ao 39. Diz assim: acaso não guardei isto em segredo? Não selei em meus tesouros? A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apresenta sobre eles. O Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que as forças deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Ele dirá: agora, onde estão os seus deuses, a rocha em que vocês se refugiaram, os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam vinho das suas ofertas derramadas? Que eles se levantem para ajudá-los, que eles lhe ofereçam abrigo. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim, faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Amém? Então, aqui a gente vê que Deus, intencionalmente, a gente vê ao longo da história, que Deus já executou os seus juízos. Juízos ao longo da história. Então, por exemplo, aos gentios, a gente vê vários juízos executados. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Uma cidade perversa, obstinada na imoralidade sexual, na impureza. Diz que o seu pecado chegou até as narinas do Senhor. E o Senhor determinou que destruiria aquela cidade juntamente com todos os seus habitantes. E só tiraria aqueles que o temem. E foi assim com Ló e sua família, né? E assim aconteceu. Deus derramou fogo sobre a cidade, destruindo por completo. Tirando somente dali Ló e a sua família. Sua mulher, que no caso, né, não terminou o percurso, né, olhou para trás e virou uma estátua de sal, demonstrando um coração que ainda estava apegado àquela cidade, que amava as riquezas e a posse que ela tinha, e ela viu diante dos seus olhos tudo aquilo sendo destruído, e ela foi destruída juntamente com a cidade, enquanto Ló e o restante e as suas filhas foram salvos pelo anjo do Senhor. Então a gente vê esse juízo de Deus sendo executado em Sodoma e Gomorra. A gente vê os juízos de Deus dentro da sua própria casa, com a própria Jerusalém. Quantas vezes Deus não julgou a casa de Israel, né, nos tempos dos juízes, o cativeiro babilônico, depois por meio do Império Romano. Então Deus sempre executou os seus juízos de maneira parcial ao longo da história. Mas tem um dia que Deus reservou que Ele vai julgar o mundo inteiro. E aquele que não está em Cristo será lançado no lago de fogo. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que têm a sua mente e o seu coração trocado pelo Senhor, que perseveram na fé, que aguardam ansiosamente a sua vinda, dele nós ouviremos que nós poderemos entrar pelas portas da cidade e participar do grande banquete do reino de Deus. Então, em Romanos 6, vamos lá voltando para Romanos, versículos 6 ao 10. Paulo vai dizer:
Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. A vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro ao judeu, depois ao grego. Aqui agora Paulo ele começa Então Paulo começa dizendo que Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento, como nós vimos, né? A ira de Deus será proporcional aos pecados, né? Só que da mesma medida que é proporcional a pecados, também é proporcional à vida reta diante do Senhor. Como ele vai dizer, a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. O que Paulo não está ensinando aqui é uma espécie de salvação por meio das obras, por meio de um bom procedimento. Porque isso aqui iria contra o que ele mesmo vai ensinar daqui a pouco. Ele vai mostrar que todo ser humano, tanto judeu quanto gentil, é justificado somente pela fé em Cristo, independentemente das obras, né? O que ele basicamente está fazendo aqui é dar uma adiantada no seu ensino, mostrando que todos aqueles que são salvos pela graça, esses andam nas boas obras que Deus preparou de antemão para que nela nós andássemos. Esses receberão da parte de Deus a recompensa pela sua vida reta diante do Senhor. Mas, como ele vai dizer, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, conseguem perceber que essa ira é sempre por aqueles que insistem no pecado, pelas aqueles que continuam deliberadamente na prática do pecado, rejeitando a verdade do Evangelho que pode salvar. Como ele vai dizer, haverá tribulação e angústia para todo ser humano, judeu, gentil, direita, esquerda, independente. Para todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro ao judeu, depois para o grego. Então, quando ele diz que haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu, depois para o grego, o juízo de Deus é de acordo com a revelação recebida. Então haverá maior rigor por parte dos judeus, por eles terem sido o povo da aliança, por deles descenderem os patriarcas, por deles descenderem a lei, por eles serem da descendência de Abraão, todo esse aparato religioso, né? Então Deus irá julgar eles com maior rigor, né? Então ele vai dizer, primeiro para o judeu, depois para o grego. Então, o princípio que Deus está sendo usado cada um vai ser julgado de acordo com a medida de revelação que você recebeu diante de Deus, né? Isso também serve de uma grande advertência para nós, que o próprio Jesus ele ensina, a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, hoje a gente vive num tempo em que o acesso ao conhecimento de Deus ele é cada vez mais fácil, né? Digo isso de maneira humana, literária, né? Então, assim, você quer ver uma pregação, você diz, não entendi muito bem o que o Diego falou lá. Você consegue jogar no YouTube, tem vários tipos de pregação, claro, né? Tem umas que não são de acordo com a Escritura, né? Mas você consegue chegar a uma compreensão correta. Tipo assim, o conhecimento está cada vez mais às portas, está cada vez mais acessível, né? Então, hoje mesmo, com o avanço da inteligência artificial, você pode jogar esse texto e pedir para ele esclarecer. Se você não entender, você pode falar, me ensina como se fosse uma criança. Ele vai ilustrar para você, né? Então, tudo isso também eu entendo que será usado contra nós. Contra nós, eu digo os que não estão em Cristo. Porque cada vez mais revelação, cada vez mais luz que nós vamos tendo do Senhor, maior será o rigor sobre esse. Da mesma forma com os judeus, por eles terem a lei, por eles terem os profetas, né? Então esse mal recairá primeiro sobre eles,
Então, de certa forma, aos gentios também será julgado de acordo com esse nível de revelação de luz que eles receberam. E, de igual modo, se há juízo, também ele vai dizer, mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Então, o princípio aqui continua. Eles como a oliveira verdadeira, né? Nós somos os ramos que fomos enxertados, né? Então a glória, honra e paz também será para esses judeus que se arrependeram de seus pecados e creram em Cristo para a sua salvação, e também para nós, os gentios. Então é interessante que esse termo aqui, retribuirá, no original dele significa dar de volta, né? Então, basicamente está alinhado com o que Deus vai ensinar lá em Gálatas, que é de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Se plantar no Espírito, colherá vida e paz. Se semeia na carne, né, colherá destruição. Então, basicamente o que Deus vai fazer é dar de volta o que foi plantado, né? E nós, né, pela graça de Deus, devemos plantar a nossa vida em Cristo Jesus. Então aqui a gente tem dois destinos contrastantes, né? Vida eterna e a ira e a indignação. Muito ecoa, né? O texto de Êxodo, quando Josué ele conjura a Assembleia de Israel diante de Deus, falando que ele coloca diante deles a vida e a morte, né? A bênção e a maldição. E ele vai dizer, escolham, pois, a vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, de igual modo, né, se você não conhece ao Senhor, se você permanece na prática deliberada do pecado, o caminho também está sendo colocado da vida eterna e da ira de Deus sobre os que permanecem na desobediência, né? Então, a gente vê isso lá bem claro também em 2 Coríntios 5:10, sobre esse juízo de Deus. Vou ler bem rapidinho, que é: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E lá em Provérbios 24:12 ele vai dizer: se você disser, não sabíamos, aquele que pesa o coração não perceberá? Aquele que guarda a sua vida não saberá? Não retribuirá ele, cada um, segundo o que faz? Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é: a ignorância não vai te salvar. Você dizer que você não sabia, que você não conhecia, ou que ninguém te avisou, não vai ser o suficiente para te salvar da ira de Deus. Porque Deus determinou um único caminho para isso, que é por meio da cruz de Cristo. Porque o próprio Jesus anunciou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ignorância não salva, irmãos. Só simplesmente dizer eu não sabia, eu não conhecia, não é o suficiente. Você não vai enganar o Senhor. O Senhor conhece a mente e o coração dos homens. Avançando então, nos versículos do 9 ao 10, ele vai dizer: haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro ao judeu, depois para o grego. Então, é o mesmo princípio que ele quer ensinar aqui. A gente vai ver esse paralelo lá em Lucas 12, do 43 ao 49. Abram a Bíblia de vocês em Lucas 12, 43 ao 49. Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, beber e embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não se sabe, e punirá severamente
e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e em quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Eu vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Então o próprio Jesus aqui, testemunhando disso, né? Olha, se não fosse os meus que ainda precisam crer, eu já tinha destruído absolutamente tudo. Como eu queria que esse fogo já tivesse aceso e eu já pudesse sentenciar os pecadores. Mas ainda preciso, né? Ele ainda precisa passar pela cruz e a vontade do Pai ainda precisava ser feita no momento em que ele disse essa parábola. Romanos 2,11, voltando, ele vai dizer: pois em Deus não há parcialidade. Ou seja, então haverá glória e honra para os que persistem na prática do bem, mas ira e indignação para os que permanecem na desobediência. Pois em Deus não há parcialidade. Ou seja, Deus não faz acepções de pessoas, né? Ou seja, então Deus no dia do juízo não vai olhar: mas tudo bem, você era judeu. Mas tudo bem, você era da primeira igreja batista. Mas tudo bem, você foi batizado. Mas tudo bem, você era filho de pastor. Mas você era da recepção. Não importa. Deus não vai fazer acepções de pessoas. Deus vai julgar cada um conforme o seu procedimento. Ira aos que permanecem na desobediência, mas vida eterna para os que se arrependem e creem em Cristo Jesus. Deus não favorece judeus em detrimento de gentios. O critério é a verdade e a justiça, não o berço ou a religião. A imparcialidade não apenas condena, mas também abre portas da esperança para todo aquele que crê. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Em que sentido? Se não há parcialidade, ou seja, então já que Deus não julga conforme a sua tradição, conforme a sua religião, no caso ali dos judeus, então já que ser judeu não traz vantagem alguma diante da justificação, diante de ser salvo, então, da mesma maneira que isso é um terrível cenário, então precisa se arrepender, precisa nascer de novo, precisa ser uma nova criatura, isso também é uma boa notícia para nós, que é em que sentido? Se não há parcialidade entre judeus e gentios, logo a esperança também é para judeus e gentios. Ou seja, então a salvação e a graça que Deus estende aos homens agora não está limitada somente ao povo judeu, mas a todo aquele que invoca o seu nome de todo o coração. A gente vê isso claramente lá em Atos 10, do 34 ao 35, que diz assim: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então, Pedro aqui deixando claro, né, que não há parcialidade em Deus. Deus não julga conforme sexo, etnia, status social. Deus julga conforme a verdade. Então, lá em Romanos, voltando, né, para Romanos 2, do 12 ao 13, ele vai seguir: todos os que pecarem sem a lei perecerão, e todos os que pecarem sob a lei, pela lei serão julgados. Pois não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos, né? Então ele vai dizer ali no 12 que todos que pecarem sem a lei também perecerão, né? Então ele vai desenvolver isso um pouco melhor nos próximos versículos, que ele vai ensinar que Deus imprimiu a sua lei no coração de todo ser humano, quer ele judeu, quer ele gentil. Por isso que ele vai dizer: todos os que pecarem sem a lei perecerão. Porque o que se pode conhecer do caráter moral de Deus é possível se conhecer por meio da consciência. Em que sentido? Se você for numa tribo indígena, matar continua sendo errado.
pegar a mulher do próximo continua sendo errado, né? Desonrar os pais continua sendo errado, seja no Brasil, seja na China, seja no Polo Norte, seja numa tribo indígena. O caráter moral de Deus, ele imprimiu nos corações de todo ser humano, e isso é perceptível em todo lugar da terra. Então, embora aqueles homens não tenham recebido a lei de Deus, em que sentido? Não terem recebido a Torá, a lei de Moisés, não tem ela escrita, ela está escrita no coração deles. E por essa lei escrita no coração, que é chamada a lei da consciência, pela lei da consciência, eles serão julgados. E todos os que pecarem sob a lei, pela lei serão julgados. Então agora ele volta aqui para os gentios, né? Então, agora você gentil que tem a lei, né, escrita, a lei de Moisés, entregue por meio de Moisés e por intermediação de anjos, você será julgado conforme a lei que você ouviu e escutou. Pois não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Então, o que Paulo também está fazendo aqui não é ensinar, novamente, né, uma salvação por meio da obediência da lei. Porque a gente vai ver isso mais para frente, que ele diz novamente que todo ser humano ele é salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus, independentemente da obediência à lei. É por meio do arrependimento e por meio da fé. O que ele está ensinando aqui é que os que serão declarados justos são os que se arrependem, creem em Cristo e a sua vida demonstra frutos de arrependimento. Que é basicamente o que ele está insistindo até agora. Que não adianta você dizer que você é evangélico, que você foi batizado, não adianta absolutamente nada disso se a sua vida não demonstra frutos de arrependimento. Então não tem como eu dizer que eu conheço a Deus, que eu conheço a Cristo, que eu sou uma nova criatura, que eu estou crucificado com Cristo, se eu odeio ao meu irmão, se eu vivo na prática da mentira, se eu olho para esse mundo, eu continuo amando esse mundo mais do que a Deus, se os meus olhos são impuros. Então, são coisas completamente diferentes. Ser regenerado por Deus é dar frutos que estão em conformidade com o caráter do próprio Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo está querendo ensinar aqui, que não são os que ouvem. Então não é o fato daquele judeu ter a lei em si que faria com que ele poderia escapar do juízo, que eu vou ser justificado por Deus, eu vou ser salvo, porque eu tenho a lei. De modo algum, você vai ser condenado, você vai ser lançado no inferno com os que têm e os que não têm. Né? Os que são justos aos olhos de Deus são os que são justificados por Deus em Cristo Jesus. E ser justificado por Deus em Cristo Jesus naturalmente esses vão obedecer ao próprio Cristo, porque eles foram libertos da escravidão do pecado e agora são escravos da justiça. Esses agora vivem inteiramente para Deus, por isso são justos, porque Deus os justificou em Cristo Jesus, e por serem justificados em Cristo Jesus, agora eles vivem uma vida justa diante de Deus e dos homens. Então, a ignorância dos gentios sobre a lei de Deus não salvará. A ignorância dos gentios sobre a lei de Deus não salvará. É o fato dos judeus terem a lei de Moisés e ouvirem ela também não salvará. A salvação é exclusivamente por meio da pessoa de Jesus Cristo. Não basta frequentar cultos, ler a Bíblia, ser batizado, fazer todo um cardápio religioso. É necessário nascer de novo. Como Jesus disse, em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tiago vai deixar isso mais claro na sua carta, no capítulo 1, do 22 ao 25, que ele vai dizer: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo em que fizer. Então, Tiago aqui, novamente, ele está
exortando, repreendendo os irmãos que têm uma lei meramente de fala, meramente externa, né, mas não praticam a palavra de Deus. A sua vida não demonstra uma fé verdadeira. E era isso que os judeus imoralistas fazem, né? Eles acham que por ter uma conduta moral, né, libada, e sem passar pelo arrependimento e pela fé em Jesus, eles acham que Deus irá bem aceitá-los porque eles odeiam os gays, porque eles odeiam a esquerda, porque eles odeiam seja lá o que for. Nada disso. O que importa é se arrepender e crer em Jesus Cristo. E faço ressalva aqui, quando eu digo essas coisas, não é porque não basta ler a Bíblia, frequentar cultos ou coisa do tipo, né? É que praticar isso com o motivo de salvação, né? Porque nada disso tem valor algum fora de Cristo. Mas estar em Cristo é estar na igreja, é ler a palavra, é orar, é perseverar. Então o que eu estou querendo dizer é, fora de Cristo isso não tem valia alguma diante de Deus. Mas em Cristo Jesus, nós vamos praticar essas coisas, porque agora ela é natural, ela é a resposta dessa nossa nova natureza do Filho de Deus em nós. Amém? Então, nos versículos 14 e 15, ele vai dizer: de fato, quando os gentios não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando, ora defendendo-os. Então, basicamente o que ele está falando é que os gentios que não têm a lei de Moisés, praticam naturalmente o que ela ordena, né? Então não é porque alguém não é religioso, é que ele é um canibal, né? Então você vai ver pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a Cristo, que têm uma boa conduta, honram os pais, né, pagam seus impostos, não desobedecem às autoridades, amam os seus cônjuges, não traem, né? Então isso não é um comportamento exclusivo de quem se professa ser religioso. Esse é um comportamento natural da lei de Deus impressa no coração de todo ser humano. Então, por isso que ele vai dizer que os gentios que não têm a lei, quando praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos. Ou seja, embora eles não tenham lá os 10 mandamentos, não matarás, não furtarás, né, dizendo especificamente ao povo gentil, eles naturalmente têm isso no seu coração, né? E por isso eles são condenados, porque tendo isso, eles quebram também a lei, assim como os judeus. A lei moral de Deus está impressa no coração humano. Por sua conformidade casual às exigências da lei de Deus, os gentios mostram que têm acesso às exigências morais de Deus. Então a moralidade de Deus não é algo que está obscuro ao ser humano. Está claro. Claro aonde? No própria consciência. Embora não possuam a lei escrita, eles possuem um conhecimento interior das exigências de Deus, de modo que suas consciências podem, até por certo ponto, monitorar com cuidado a sua conformidade com a vontade de Deus, né? Então, um ímpio que não é regenerado, que não nasceu de novo, ele pode ver uma vida exteriormente piedosa. Ele pode ter uma aparência de piedade, ele pode praticar coisas boas, né? Mas, como o apóstolo Paulo fala, tendo aparência de piedade, negando, entretanto, o seu poder. Por isso que o Senhor adverte que naquele dia haverão muitos que dirão, né? Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres, não expulsamos demônios e tudo mais. E Jesus adverte: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, não é a prática exterior, mas é um coração e uma mente regenerada por Deus em Cristo Jesus. Nem todos os seres humanos são criminosos. Muitos honram pais, respeitam a vida, são fiéis aos seus cônjuges, praticam a honestidade, falam a verdade e são até contentes, aliando-se assim com os últimos dos 10 mandamentos, né? Os mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento como seres humanos. Isso testifica a existência da justiça de Deus, né? Isso é bom, por um lado, mas mal por outro. Porque é por essa
por essa consciência impressa em nós, é que o ser humano será julgado. Eclesiastes 3:11 vai dizer: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Então aqui, Salomão ensina que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, no 16, ele vai dizer, Romanos 2:16, voltando aqui para a gente encerrar. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Então esse juízo de Deus sobre judeus, gentios, moralistas e devassos, seja lá o que for, né? Esse dia Deus já reservou. E Deus deu a incumbência e a responsabilidade de julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo. Jesus Cristo será o juiz e senhor desse tribunal, conforme declara o Evangelho, né, de Paulo. Então, de certo modo, isso também é uma graça para nós, em saber que o juiz é o nosso Salvador. Mas também uma terrível notícia para aqueles que desprezam o sacrifício de Cristo na cruz. Então, nesse dia, Jesus ele vai julgar os segredos dos homens. Então, os homens podem exteriormente enganar uns aos outros, mas naquele dia, o coração dos homens será exposto. Então, aquilo que estava oculto vai ser proclamado dos telhados, e Deus vai julgar conforme a verdade, mediante Jesus Cristo. Porque Deus trará o julgamento a tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Eclesiastes 2:14. João 5:22. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então, essa é a determinação de Deus em Cristo Jesus. Um dia em que Ele retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Então, isso traz um cenário, a intenção de Paulo aqui é discorrer um cenário desesperador, onde judeus e gentios, homens, mulheres, todos eles estão debaixo da condenação e não há salvação fora de Cristo Jesus. Então, para a gente encerrar, abra a Bíblia de vocês em Romanos 3, do 21 ao 31, que é a esperança do Evangelho. Que embora esse cenário, talvez você ouvindo tudo isso, né, vendo o quão pecador nós somos, o quão imerecedores da graça de Deus nós somos, em meio a tudo isso, Deus determina a forma de ser gracioso com os homens, que é por meio de Jesus Cristo, que vai dizer assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é a Deus apenas dos judeus? Ele também não é Deus dos gentios? Sim, dos gentios também.
visto que existe um só Deus, que pela fé justificará circuncisos e incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. E Paulo aos Gálatas vai dizer, lá em Gálatas 6, 14 e 15, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Amém? Então essa é a esperança do Evangelho, irmãos, que embora os homens tenham se rebeliado contra Deus, entesourando ira no dia do juízo, Deus em Cristo Jesus derramou a sua ira no seu Filho. Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então o chamado do Evangelho é esse, o arrependimento, que se você se encontra dessa forma, desprezando a bondade e a misericórdia de Deus, que hoje seja o dia do arrependimento, que hoje seja o dia que você possa olhar firmemente para Jesus, se arrepender e crer, porque com a boca se confessa para a salvação, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então vamos se colocar de pé, vamos orar para encerrar. Pai, a nossa oração, Deus, é para que o Senhor revele essa verdade a todos nós. Essa verdade que ficou encoberta durante épocas e gerações, mas que agora nos foi revelada por meio dos seus santos apóstolos e profetas, que é Cristo Jesus em nós, a esperança da glória. Obrigado, Deus, por enviar o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado por nos salvar em Cristo Jesus, Pai. E que por meio de Cristo Jesus, nós possamos, com as nossas vidas, com as nossas obras, testemunhar do poder do Evangelho aos homens, para que esses observando, Pai, possam também se arrepender e crer no Teu Filho. Para a Tua glória nós oramos, e em nome de Jesus. Amém.